Hello! Vamos então mais uma aula. A aula de hoje vai ser sobre missões urbanas. Vamos falar um pouquinho, acho que faz tempo que eu não falo, o que é missão? Missão, então, é uma função, um poder que alguém confere, um cargo, uma incumbência. Então, é um ofício, um ministério, algo que é determinado para ser cumprido. Fim de conversa. Então, se você receber uma missão, cumpra. Pode ser, inclusive, profissional, né? Ou você tem, no caso, policial, delegado, embaixador na terra. Se você tem um chamado específico, você é um profeta, você é um mestre, um atalaia, no caso, o profeta, e tem que denunciar, tem que fazer. Pode ser por uma equipe, pode ser, enfim, de determinados jeitos, a missão pode ter dado. E particular, no caso, se você tem uma missão, cumpra, né? O missionário, então, é aquele que missiona, que é capacitado para cumprir aquele propósito específico. Então, nós todos temos uma missão. Ninguém vem para cá por acaso. Se você está frustrado com a vida, é porque você não está cumprindo o seu chamado para o qual você foi formado para estar cumprindo. E alguém que, então, que faça da vontade de alguém que o incumbiu disso. Temos que cumprir. E urbana, no caso, é relativa à cidade. Então, pertence. O que é uma cidade? É um lugarejo onde as pessoas vão formando relações de trocas, inclusive. Então, vão abrindo comércios, vão abrindo necessidades educacionais, de saúde, tudo para poder suprir as necessidades dessa comunidade. E as missões urbanas específicas, ela é muito importante, por quê? Porque hoje em dia a maioria das pessoas vivem na cidade. E com o advento da internet, da telefonia, da televisão, muitas coisas, né, a gente consegue diferentemente de antigamente. Jesus, então, disse que era para a gente fazer a toda criatura levar o evangelho. Esse é básico, né, em termos de missão cristã. E no Brasil, existem ainda muitas tribos que sequer ouviram falar de Cristo. Tribos indígenas mesmo, na Amazônia. Vamos ter que ver onde é que estão essas pessoas, né? A gente sabe que muitas culturas, Jesus tem se manifestado sem necessidade de algum enviado, algum missionário específico. Mas, se você tem esse grito dentro de si, esteja estudando essa tribo, esse povo específico, essa nação, enfim, e esteja fazendo. No caso da missão urbana, especificamente aqui da cidade. Tudo que a gente já sempre vem falando aí, que tem em termos de prostituição, mendicância, enfim, presídios, hospitais, né? Quantas pessoas necessitadas. E a gente vai estar vendo um pouco mais das regiões, a gente sabe, é muito interessante trazer isso, que cada bairro existe, assim como cada cidade, cada estado e cada país, existem hostes espirituais diferentes. Muito engraçado uma experiência que eu tive uma vez, de um bairro, graças a Deus modificou, a última vez que eu fazia evangelismo lá modificou. Mas por alguns anos a gente perseverava, sempre tinha aquela data específica, a gente está, enfim, chegando nas casas, tentando conversar, e era extremamente difícil. Num desses anos, sim, o bairro mais difícil que todo o planeta que eu já tive, enfim, tive alguns lugares, como alguém já conhece minha história, mas assim, aqui em Caxias, especificamente, aquele bairro, eu nunca vi coisa igual. Era terrível, porque a última vez que a gente foi muito diferente. A gente ser expulso das casas, a gente ser literalmente... A gente sabe que é algo espiritual que domina a região. Né? E nesse bairro específico era impressionante. A gente pulava a rua seguinte, já era diferente a atmosfera, as pessoas já interagiam de forma diferente. Então existe isso. Então na própria cidade existe algo maior e em cada bairro existe. Estejamos atentos a isso, né?
E porque a gente tem que levar o reino de Deus a todo lugar. E as igrejas precisam estar capacitadas para alcançar as cidades, né? Se Deus nos coloca como igreja que somos em algum lugar, então ali a nossa obra, nossa mão de obra deve estar sendo colocada da melhor forma. As cidades, enfim, tem muito interessante que há quem diga, né, que a missão nas cidades é errada, né, que eu acho que meio que levando um pouco na ideia da Torre de Babel, né, querem ser maiores, ninguém quer ser maior, né, Cristo andou por cidades, mas há um certo, nunca ouvi falar, mas eu ouvi alguns comentários, enfim, na pesquisa, de pessoas que acham que não seria um lugar de Deus, ter até muita aquela mentalidade de monastério, de se isolar, né, querer viver sua vida sacrossanta, enfim, isolada do mundo, das maldades. Não, você tem que estar no meio do povo para influenciar. Cristo foi no meio do povo, tanto é que ele era visto como alguém que andava com pecadores. E os pecadores estão aonde? Nas relações, não principalmente nas cidades, não é verdade? Então a gente tem que estar entendendo. Vamos rapidamente. A primeira cidade, 5.000 a 500 depois de Cristo, até a queda de Roma, foi quando começaram a se estabelecer as primeiras grandes cidades, como Jericó, Jerusalém, Babilônia, Nínive, Atenas, Esparta e Roma. Elas eram chamadas de polis. A segunda tendência nós encontramos então lá na Renascença, na Idade Média, que é as cidades de Roma, Florença, Constantinopla, Londres, Paris, Toledo. E elas chamavam de neopolis, né? Antes eram as polis, agora neopolis. E a terceira tendência, com a Revolução Industrial, ali por volta de 1750, quando começaram a aparecer as cidades polos, como Nova York, Chicago, Londres, Berlim, Paris, Tóquio, Moscou, né? Que no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Então são metrópoles que ao redor vai formando cinturões de outras cidades e vão crescendo toda a região. Que a gente encontra então as megalópolis, né? Como eu falei, que é São Paulo, Rio, Tóquio, Londres, Nova York. E enfim, ali onde tem maior concentração de pessoas e necessidades específicas em cada região, em cada bairro. Deus planejou, né, aquele mesmo que tem uma visão que Deus não quer que a gente fique em cidades, porque Deus planejou um jardim e não uma cidade, né? Mas depois do dilúvio as pessoas começaram a procurar fazer cidades para ter realmente essas comodidades de poder encontrar as coisas mais próximas, ter o seu sustento. E isso a gente tem que estar ali junto, né? E com certeza a gente vai encontrar um maior número de criminosos, cinturão de prostituição, porque é ali onde vai ter, assim como oferece seu trabalho de marceneiro, de carpinteiro, a mesma coisa, de ferreiro, né, padeiro, também vai ter a criminalidade envolvendo tudo isso, porque é ali onde vai estar a riqueza, né? E então seriam lugares mais perigosos. Quanto maior o desenvolvimento, seria mais perigoso. Isso vai muito da consciência do próprio povo que está ali. Se a gente é um povo consciente, né, um povo consciente da natureza espiritual, um povo consciente que a vida não é só isso aqui, um povo consciente contra a dialética materialista, né, que nós somos seres que estamos aqui em provação para abençoar vidas. Aí é diferente, a gente tem que saber, então, esse lado espiritual e humano e desenvolver isso em cada indivíduo. O cristianismo, então, próprio surgiu em Jerusalém e dele começou a se espalhar, né? Samaria, Antioquia. Inclusive, quando Deus manda Abraão sair lá de Ur, né? E seguir, conquistar para a terra que ele mandaria,
Então ele começa ali conquistando por Canaã, por Jericó, e vai andando, tomando, né, todo o espaço que Deus mandou para a terra de Jerusalém. E a cidade, obviamente, assim como nossa própria mente, como qualquer lugar, é um campo de batalha constante. Lá em Jonas, a gente vê que Nínive, Jonas não queria ir para Nínive, dar o alerta de Deus lá, mas, né, eles se converteram, graças a Deus, mas eles é um acontecendo porque eles receberam a mensagem que ele passou, depois de todo o processo que Deus trabalhou na vida dele para ele passar a mensagem, e eles acabaram mudando de atitude. Lembrando então que o reino de Deus é descrito como uma cidade redimida, Nova Jerusalém, lembra? Lá em Apocalipse 21, 22. E é descrita como a vinda de uma cidade redimida. É isso, Nova Jerusalém. E a própria Canaã foi tomando cidades, né? E depois tinha cidades de refúgio. Se você cometia um crime sem querer, você poderia se abrigar lá e ninguém poderia tocar em você, né? É muito interessante isso porque, inclusive em relação à legítima defesa, existe essas prerrogativas. Jesus, ele esteve em toda parte, independente de cidade ou não. Então isso é uma... Ele andava de cidades lá em Lucas 8:1. Chegou à cidade e viu, chorou por ela, diz lá em Lucas 19:41. Ele mandou pregar em qualquer cidade, o povo 10 ou 11. Então, temos que perseverar e lutar pela pregação do reino do Evangelho, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso. Ou você crê nisso, ou não, né? No caso, eu creio, o Espírito Santo me dá esse discernimento, e quem tem Espírito Santo, né? Que ele era o Filho de Deus, realmente, para nos remir todos os pecados, a gente poder estar pleno diante de Deus. Por que a dificuldade das missões urbanas, né? Pela complexidade de povos, né? A complexidade social, cultura, a economia, a emoção das pessoas, né? Conforme o que a pessoa se alimenta, a emoção vai ser diferente. Então, em momentos de crise, se a pessoa fica muito se alimentando muito de televisão, aí vai ter um emocional mais destruído, e, consequentemente um espiritual mais, porque é uma pessoa que aguenta, por exemplo, tem as novelas, né, a promiscuidade, ou a violência daqueles programas jornalísticos, pinga sangue, né, conforme, né, o que você está se alimentando, o seu espírito, a sua alma, vai ter um prejuízo pessoal e social também. Então, na cidade a gente vai encontrar cristãos e a gente vai encontrar todo tipo de crença, desde ateísta, enfim, todas as seitas que existem por aí. E o mundo, a palavra diz lá em 1 João 5,19, que o mundo jaz no maligno. E a gente tem que tentar conquistar tudo isso. A gente deixou muito tempo, a igreja se isolou muito tempo dentro das próprias paredes, louvando, adorando e preocupada somente consigo mesmo. É um momento, sempre é um momento da gente sair e estar levando as pessoas que precisam sentir esse amor, saber que todo esse sofrimento, todo esse peso, todo esse marasmo ignorante, né, de saber que tu é importante, é necessário estar divulgando. Tudo isso se deve, a gente tem aula de realidade missionária que a gente já passou, a toda a estrutura filosófica, social, que foi nos passado há tantos anos, há tantos séculos, né? Ali a partir da dialética materialista do Marx. Né? Então, e isso tudo, forças espirituais se aproveitam disso tudo e acabam porque é o propósito disso, acabar com a moralidade judaico-cristã,
para que seja mais fácil adoecer a sua mente, cauterizá-la e levá-la a um afastamento de Deus, porque o ateísmo é a base do marxismo, a gente sabe. E temos que estar lutando, então, com todos os sistemas, com as forças espirituais que a gente tem, conhecimento, sistemas sociais, econômicos, políticos, educacionais e tantos outros. Então, está investindo, sempre invadindo essas áreas e lutando com as armas espirituais, principalmente também. Precisa, então, a gente ter muito poder do Espírito Santo, muita oração, muito jejum, ação, para que o inimigo realmente caia por terra, porque ele já foi derrotado, é isso que a palavra nos diz. Só que a igreja tem que tomar, assim como o povo judeu teve que tomar a terra de Canaã, a gente tem que tomar todas as áreas que existem por aí. E não é, com Cristo a vitória já está ganha, a gente só tem que tomar, né? Em vez de chegar como os espias que murmuraram, nós temos que fazer como Caleb e Josué, que foram lá e viram. E é isso aí, Deus está nos dando, já era. Vamos lá, vamos lutar. Os pontos favoráveis, então, da gente estar fazendo missões na cidade, é que a gente vai encontrar muita gente junto, né? Então, e essas pessoas, por estarem ali cosmopolitas, elas têm mais facilidade para mudanças. Elas estão, inclusive, por mais que tenham pessoas à volta, muitas vezes estão sozinhas. Se você for uma pessoa agradável, você consegue passar um ponto de vista, né, de forma simpática, que vivendo em sociedade você vai mostrando um testemunho diferente do que se vê dessa doença social, que há possibilidade de a gente poder ser nós mesmos e condenar o mal e poder transformar realmente a sociedade com a ajuda do outro. Nesses grandes centros também existe, nas cidades no caso, muito recurso tanto financeiro quanto midiático, quanto de instrumentalização mesmo. É bem... No tempo de Jesus não tinha microfone, não tinha caixa de som, né? Então é muito mais fácil os recursos. E é mais fácil também a gente poder ter contato com as pessoas. Imagina naquela época, Jesus conseguia uma jumentinha ali para entrar em Jerusalém, de resto era a pé, né? Existiam os carros de guerra com cavalos, ou andar a cavalo também, enfim, outros animais. Mas hoje tem carro, tem moto, tem avião, né? Bem diferente para ir para outras cidades. Desfavoráveis, nós temos que as pessoas estão concentradas muito em prédios. Tentar fazer evangelismo num prédio, não dá. Como é que você vai apertar no telefone? Como é que você vai andar batendo de porta em porta dentro de um prédio? É complicado, não tem aquele negócio da janela ou na porta brincando com as crianças, de repente você olha no olhar, pergunta como é que tá, né? Assim que a gente quebra o gelo, né? É mais complicado, é mais difícil entrar. Também outra preocupação desse tempo é o excesso de entretenimento. Nunca se viu há pouco tempo. A diversão da família está na frente de casa, tomando um chimarrão, né? E jogando conversa fora, com a família, com os amigos. Agora com a internet, né? Com a televisão até pouco tempo, e muita gente já é preso nisso, vendo aquele bando de informação imoral o dia inteiro, ou doente. Então, o entretenimento isolou as pessoas, né? As pessoas, os minigames, né? Ficar o dia inteiro ali. E para ter uma noção, até dentro das igrejas, a gente sabe, durante as pregações, as pessoas, muitas ficam no Facebook, no WhatsApp, enfim, nem prestando atenção, estão ali só de corpo presente. A concentração das igrejas diferentes também, existem muitas igrejas. Isso até, eu considero até bom, porque muitas vezes você não se sente bem num lugar muito barulhento, você não se sente muito tempo num lugar mais frio.
Deus permite na multiforme graça dele que a gente encontre um lugar conforme a nossa própria identidade, né? E além de várias seitas, né? Como as pessoas são muito sedentas, estão aceitando todas as coisas. É confuso, né? As pessoas não sabem mais, só não querem. No fundo, todas acham que estão no caminho com Deus, mas a gente sabe que muitas estão se perdendo, né? Achando que estão fazendo certo. E a gente tem que estar aí para estar alertando, né? Inclusive igrejas que vendem a fé, né? Negociam com o céu desde o tempo das indulgências, né? Continua, só de formas diferentes, vendendo bênçãos, né? E isso se deve principalmente por causa do elevado grau de materialismo e consumismo, né? Da dialética materialista. A gente realmente enxerga as pessoas, na verdade o mundo, né? Quando eu falo a gente, enxerga as pessoas como algo a ser usado, né? Tanto é que as pessoas usam as outras muito. Algo que se você não tem algo a acrescentar, você não tem muito valor. E isso é uma baita uma mentira. Também os movimentos filosóficos religiosos da nova era, né? Até eu estudo, já estudei mais, mas assim, é muito interessante. Porque muitas coisas que foram trazidas como filosóficas, na verdade, como algo supersticioso, né? Como pedras, como tem o Daniel Marçal, não sei como é que é o nome dele, é um escritor, é satanista. Ele tem feito, recentemente ele fez uns vídeos explicando sobre pedras, sobre pirâmide. É muito interessante, sabe? Mas eu já tinha esse conhecimento que nós, seres humanos, seria até uma palestra inteira para falar. Nós, seres humanos, no caso da área da saúde, né, somos todas as conexões sinápticas são elétricas. Nós somos condutores de eletricidade. Nós somos transmissores de eletromagnética. Então, e atraímos também, né? E nisso tudo, as forças espirituais cirando em nossa volta, com a nossa própria energia, né? O que a gente transmite. A gente não enxerga, mas eles enxergam a nossa energia, né? E no caso se usa, né, de superstição quanto a pedras. As pessoas querem se livrar do que é ruim, é óbvio, quem quer coisa ruim encostada em si, né? E isso, né, acaba por afastar a pessoa de uma fé genuína, uma fé em Deus, uma caminhada com Deus e de transformação de caráter, né? E aí a gente tem que estar, que se encontra muito nas cidades, pela carência que as pessoas estão, a gente tem que estar ali observando e tá tentando ajudar essas pessoas a estar encontrando esse caminho, né? E algumas estratégias para missões urbanas, a gente já tá falando. Então, primeiramente, a gente tem que saber que é muito importante, óbvio, a oração e o jejum. Então, lá em 1 Coríntios 2,14 diz assim: quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, se a gente é atacado quando a gente fala do reino de Deus, enfim, do Espírito Santo, é porque as pessoas não entendem, porque elas vivem realmente no que elas veem, nisso aqui, no que elas conseguem tocar. Então, quando você vem falar de Deus, então você tem que lutar com as armas espirituais, muita oração, muito jejum, e entender o que acontece com essas pessoas. Elas não têm o Espírito Santo, você tem que ter amor, você tem que ter paciência, porque você tem discernimento, né? E Romanos 8,7 também diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. É o que a gente falou, não adianta, não entendem, né? É que nem você falar para um bebê ler um livro, ou fazer uma coisa que não tem entendimento.
A gente tem, então vamos nos aquietar, entender e perseverar. Também fala todo o Efésios 2, que a gente vai estar falando alguns versículos logo mais. Então o diabo força o homem a não buscar Deus. Ele não quer, o mal em si, ele não quer que o homem tenha consciência do que acontece. Ele não quer que o homem evolua. Porque enquanto ele não evolui, ele tem na mão. E esse é o sistema desse mundo. Enquanto o ser humano não evolui, não melhora, ele é mais facilmente manipulado. Efésios 2, 1 e 2 assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar é o espírito que vive na desobediência. Então, o espírito do mal, ele instiga tudo isso, tudo confirmando, né, que o mundo tá aí, e é isso aí que ele é, não tem muito. A gente pode só intervir com a luz de Deus sobre essas vidas. Quando a luz entra, as trevas se dissipam. É a consciência da verdade divina do reino espiritual. E então, qualquer plano de evangelização, mesmo que você tenha dinheiro, você tenha incontáveis métodos, se você não tiver a presença de Deus, é inútil. Se você não tiver o poder de Deus agindo, você vai fazer no braço, na força do seu braço, você vai cansar e não vai ter frutos. Claro, o que é não ter frutos? Não ter pelo menos uma vida. Porque se você conseguir uma vida, ali já valeu. Para Deus, uma alma vale. Uma alma vale. E é por cada alma que ele veio mesmo. Assim como nós temos valor, né? Todos os outros têm valor também. Mas existe o livre-arbítrio. Então, orar para Deus agir. Em Filipenses 1:29 diz: pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Você está disposto a sofrer por Cristo? Você está disposto por exemplo, nas cidades lá do Oriente Médio, onde os muçulmanos não gostam muito dos cristãos e estão dispostos até a dar um tiro, a jogar uma bomba, né? Então a gente tem que estar atento. Se a gente pode, a gente fará. A gente tem que ter energia, principalmente força espiritual, para estar cumprindo o propósito de Deus. Em João 6:44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Então, é Deus quem atrai as pessoas. Então, vocês fiquem bem tranquilos, que não depende da gente, depende somente de Deus. Em Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. É Deus quem faz. Então não se preocupem. A graça de Deus está por trás de todas as coisas. A gente só cumpre, a gente só obedece, a gente só louva. E demônios estão por toda parte. E cabe a gente ter discernimento de saber as diferenças. E não são as pessoas que a gente tem que atacar. Mas eu vou dar uma... Esse barulho tá meio difícil, mas tudo bem. Então, o capítulo de Salmos, todo o capítulo de 122, fala especificamente da cidade de Jerusalém. Começa com aquele versículo: alegria-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, assim, as cidades são bênção. As pessoas estão ali, mais fácil de chegar nelas e falar do amor de Deus. E temos ciência também, no mesmo espírito do que essas pessoas da cidade. Gente, esse barulho tá demais. O Deus dessa era chegou ao entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. A glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nós temos ciência. O mundo, o mal, todo o sistema social, sociopolítico, tá oprimindo a mente, o espírito das pessoas, literalmente para
para adoecer a tua alma, adoecer a tua família, roubar a tua paz. Então a gente não pode deixar de graça para o inimigo. E lá em Jeremias 29, 7 também diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Você está numa cidade, ore por ela, ore por seus governantes, ore pelo presidente, ore, enfim, para que as forças malignas sejam quebradas. Na verdade, não é. Você tem que lutar para que o reino seja expandido. Quando o reino de Deus expande, né, tudo se abre. É isso que a gente tem que focar, nossa força, para que a vontade de Deus seja prevalente. Lucas 19:41, quando Jesus se aproximou de Jerusalém, ele chorou, né? Então, as necessidades são muito importantes. E a oração é a base para a gente conseguir seguir. Existe a necessidade, então, outra estratégia da regeneração, de preparar as pessoas para a evangelização nas cidades. E isso, né, lá em 2 Timóteo 2,15 diz que o obreiro, a gente deve se apresentar aprovado, que a gente não tem do que se envergonhar. Então, como é que está o teu testemunho? A gente tem que ter testemunho, né? A gente tem que saber manejar bem a palavra. E isso vem de estudo, de pegar a Bíblia, de ler, de buscar discernimento no Espírito, né? Porque quem dá o discernimento da palavra é o Espírito Santo. E a gente tem que entender também o que acontece nessas seitas, nessas outras crenças. Porque se Cristo é a verdade e a vida, por que as pessoas estão buscando lá? Aí você consegue entender por que as pessoas estão buscando aquilo ali. Por que, enfim, algo está suprindo nela. E o que é? Normalmente é a carência de alguma coisa, enfim. Sempre vai ter uma necessidade de alguma coisa e aquilo está conseguindo suprir. Mas o desenvolvimento espiritual, o crescimento, a mudança de caráter em Cristo são únicos, só quem experimenta para saber, né? Então a gente tem que preparar as pessoas, a gente tem que estar servindo, a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar buscando mais para estar ajudando mais e mais pessoas. E isso precisa de investimento de tempo, de dinheiro, né? Quem está disposto a fazer isso? Muitas pessoas não. As pessoas são acomodadas, né? Cada um está mais preocupado com a sua própria vida e não tão errado, né? É a permissão de Deus, né? Vontade permissiva de Deus, a gente vai, né, seguir a nossa vidinha. E a gente tem que também planejamento para essa evangelização. Como é que a gente faz, né? Quem já fez aí sabe mais ou menos. Para um sucesso, então, depende unicamente do Espírito Santo. Quem vai dar direção das pessoas, dos lugares, enfim, para começar tudo é o Espírito Santo. E é ele quem convence o pecador. Lá em João 16:8 diz: mas precisa da mão de obrinha aqui, ó. Precisa da mão de obra do ser humano. O Espírito Santo usa o seu canal, né? Nós somos canais de Deus. Então, primeiro a gente tem que definir. Sempre vai ser assim. Eu estou acostumada. Enfim, você define alguma área, né? Você normalmente tem que ter um líder que vai designar, né, pessoas ou grupos para determinado lugar. Então você define, depois você distribui, você metas e alvos, as pessoas, óbvio, né, as famílias, você dá mais ou menos um cronograma assim não, mas assim de ser simpático, de perguntar como as pessoas estão, se elas estão precisando de alguma coisa. Você está ali com as pessoas para servir, né? Então é muito importante a gente saber. E a gente estabelece as metas para, poxa, né? A gente quer que ganhe toda a cidade, mas é importante a gente saber que a gente vai seguir um padrão de ser bem visto, né? A gente tem que então mobilizar, de preferência, se a gente é uma igreja bem equipada, todos os ministérios. A igreja não é um setor de evangelismo, não. A igreja é todo mundo tem que cumprir o ID. E isso de segregar as pessoas em ministérios, claro que você tem algo que você tem mais aptidão, você também tem que servir dessa forma. Ah, mas não é a minha área. Experimenta. Se você não experimentar, você não vai estar
tem te dado. Deus nos dá tantos dons maravilhosos que a gente às vezes está desperdiçando. Então, alguns métodos, então é o mesmo que a gente falou da outra vez, né? O pessoal em massa, né? Andando em grupos, né? O pessoal você pode fazer parada de ônibus, em fila de banco, com a vizinha, no próprio restaurante, algum lugar que você está indo. Minha mãe, como ela é dos judeus, ela não perde a oportunidade de entregar um Novo Testamento em todo lugar que ela vai. Desculpa. Hospitais, penitenciários e tal. Em grupo, né? Inclui. Deixa eu tomar um banho aqui. Em grupos, então. Fazer você, então, sair com um grupo de professores, você vai lá, você tem um aberto, um grupo de colegas, né? Numa reunião. Um grupo de senhoras de idade, então fazendo exercícios físicos, sempre tem uma oportunidade de repente levar uma palavrinha, né, um conforto para as pessoas, por que não? Né, tá ajudando a abençoar outras vidas. Aí as massas, onde se tiver, né, chance de dar nossa, como eu gostaria, muita coisa que é falada pelo meu próprio irmão, muitos pastores, assim, muitas mensagens profundas, né, que acalentam nossa alma, muita coisa do que eu ministro mesmo, que principalmente em relação a toda essa situação sociopolítica que a gente vive, as pessoas não têm interesse em entender. Isso é realmente muito frustrante, sabe? Porque as pessoas realmente estão preocupadas consigo mesmas. A vida é aqui, agora e acabou. Então, o que você puder se dispor para ajudar, para acordar, despertar as pessoas para algo mais, é benção, é benção. Então, e use em massa, né, que é principalmente o que Cristo fazia também, que é o ar livre, né? Então, conferências. Depois também se preocupar, sempre ter um discipulado com essas pessoas para não deixar os bebezinhos largados, né? Sem poder andar sozinho. Então, se prepare essas pessoas para que estejam aptas, então, a ministrar e depois cuidar. Que veria, então, o tal do discipulado. É isso, é cuidar, isso é indispensável em qualquer implementação que a gente for entrar, seja cidade ou campo, né? Se você conquista as pessoas, você tem que dar uma base para ela poder andar sozinha. Não adianta você dar um versículo, né? Alta aqui só e acabou. Não, você tem que dar um suporte, né? Que você precisa, né? Tem até, daí segue logo depois os meios de evangelização. Então tem o rádio, televisão, adesivos, né? Veículos, revistas, jornais. Seja lá onde se encontrar, você pode largar um jornal em qualquer lugar, consultórios, enfim. Apresentação de corais, bandas, conjuntos, né? A música é muito, muito agradável, muitas pessoas gostam, né? Uma música de qualidade, por favor. Distribuição de Bíblias, as autoridades, as pessoas que, enfim, estão sedentas, né? No caso dos judeus internacionais, distribuem o Novo Testamento, acho que todo mundo já viu. Literatura de folhetos, exposições de Bíblia. Telefones, você pode estar pegando, tem o WhatsApp, né? De ligar, antigamente era só ligar, hoje tem o WhatsApp, você manda uma mensagenzinha. Cuidar para não ser muito chato. Se a pessoa não responde, você pode diminuir um pouco a frequência, porque se ela não está te respondendo, é porque ela é uma pessoa ocupada. E às vezes você se torna uma pessoa meio não, muito chata, né, no caso. Todo mundo, ninguém quer ser antipático com ninguém, né? Então a gente tem que estar cuidando. Mandar cartas, hoje tá um pouco fora de moda, então o e-mail também, muita gente sobrecarrega a caixa de e-mail, tem que cuidar. Mas se a pessoa está aberta e ela quer, então invista, sabe? Faça mesmo. Convide para outras coisas. O importante é a gente ser bênção e abençoar outras vidas todos os dias, amém? Deus abençoe.